O céu de Lisboa estava tingido de um rosa pálido quando cheguei ao apartamento de Tomás. Seu lar sempre foi um refúgio para mim, espaçoso, organizado, com uma vista incrível para o rio Tejo. Tudo nele refletia seu caráter sereno e estável, algo que eu sempre admirei. Depois de relacionamentos turbulentos, ele foi como um respiro. Um homem que me oferecia segurança. Sua voz era pausada, seus gestos firmes. Eu gostava do seu mundo. Gostava da sua calma. Mas a calma é uma ilusão. E descobri isso no instante em que vi Beatriz pela primeira vez. Era sobrinha de Tomás. 22 anos. Formada em artes visuais. Quando a conheci em um almoço de família, me surpreendeu a facilidade com que ela atraía os olhares. Havia algo na maneira como falava, na forma como se movia, naquela confiança natural que eu sempre senti que me faltava. Lembro-me de como se sentou à mesa do jardim, o vestido branco de linho grudando levemente na pele por causa da brisa quente. Você precisa conhecer meu ateliê, disse ela, passando os dedos na borda da taça de vinho. Você tem um ateliê? Um pequeno caos no bairro Alto, Rio. Mas tem seu charme. Sua voz tinha um ritmo quase musical. Eu a observei por um pouco mais de tempo do que o necessário. Não porque me sentia atraída por ela, mas porque não terminei esse pensamento. Era apenas admiração, não era? Semanas depois, Tomás precisou viajar a trabalho. Minha sobrinha vai passar uns dias em Lisboa, disse ele. Ela pode ficar com você. Assim você não fica sozinha. Não vi motivo para recusar. A ideia de dividir o apartamento com Beatriz não me incomodava. Até que ela chegou. Havia algo na sua presença que era difícil de ignorar. Ela não fazia nada fora do normal, mas o apartamento parecia diferente com ela dentro. Naquela primeira tarde, depois de se instalar, ficamos na sala conversando. Sua pele dourada brilhava sob a luz do abajur enquanto falava sobre sua paixão pela arte. Às vezes sinto que nunca serei suficiente, confessou, girando a taça entre os dedos. Sua voz tinha uma vulnerabilidade inesperada. Você parece tão segura de si, murmurei. Ela me olhou com um sorriso melancólico. É só uma máscara. Nossos olhares se cruzaram por um instante. Foi um momento pequeno, insignificante, mas meu corpo sentiu. À noite, Beatriz saiu do banho com os cabelos úmidos, vestindo uma camiseta velha e um short curto. Era uma cena completamente normal. Mas quando passou por mim no sofá, o ar pareceu denso demais. Amanhã podemos sair para tomar café da manhã, disse eu, apenas para preencher o silêncio. Ou podemos ficar aqui. Não sei porquê, mas um arrepio percorreu minha pele ao ouvir aquela resposta. Não de medo. Mas de algo mais profundo. Algo que eu não queria entender. Na manhã seguinte, desci para a cozinha para preparar café. E então a vi. De pé, encostada no balcão, vestindo uma das minhas camisas brancas. Era grande demais para o seu corpo, os primeiros botões estavam abertos, revelando a linha da sua clavícula. O cabelo caía bagunçado sobre os ombros e sua expressão era despreocupada, quase preguiçosa. Você sempre fica tão bem de manhã? Perguntei, tentando soar casual. Beatriz me olhou com um meio sorriso, os olhos brilhando com um toque de provocação. Só quando estou em boa companhia. Minha mão se apertou ao redor da xícara de café. O silêncio que seguiu foi pesado. Não sei o que passava pela minha cabeça naquele momento. Mas meu coração batia mais rápido que o normal. Algo dentro de mim sabia que aquela manhã era diferente. Não porque algo tivesse acontecido. Mas porque agora eu sabia que aconteceria.
E isso mudava tudo. Na manhã seguinte àquela cena na cozinha, tentei fazer o que qualquer pessoa racional faria: esquecer. Não tinha sido nada. Nada além de uma brincadeira inocente. Nada além de uma coincidência incômoda. Nada além da minha mente complicando demais as coisas. Mas o desconforto não desapareceu. E o pior era que Beatriz sabia disso. Ao longo do dia, notei que a atitude dela era a mesma de sempre, relaxada, despreocupada, leve. Mas havia algo nos seus olhos. Cada vez que nossos olhares se encontravam, ela segurava o contato um pouco além do necessário. Cada vez que passava por mim no corredor, sua mão roçava meu braço com um descuido preciso demais para ser acidental. Cada vez que sorria, parecia se divertir com algo que eu não entendia completamente. Era um jogo. Um jogo silencioso, sem palavras, sem regras. E o pior de tudo é que eu também estava jogando. Para tentar clarear a mente, decidi sair à tarde para um café no bairro Alto, um lugar onde me sentia confortável. Sentei-me perto da janela com um livro que não conseguia ler e um café que esfriava rápido demais. Mas, mesmo ali, longe do apartamento, eu não conseguia parar de pensar nela. No riso vibrante. Na forma como me olhava, como se visse algo que eu mesma não entendia. Na maneira como parecia deslizar pela casa, impossível de ignorar. Levei a xícara aos lábios, mas minhas mãos tremiam. O que diabos estava acontecendo comigo? Quando voltei para casa, o sol já estava se pondo. Beatriz estava na varanda, recostada no parapeito com uma taça de vinho na mão. Vestia uma camisa leve de tecido macio e um short de linho. O cabelo estava preso em um coque bagunçado. Ela se virou ao me ouvir entrar. Saiu um pouco. Sim. Precisava espairecer. Funcionou. O tom de voz dela tinha um toque provocador, como se soubesse exatamente por que eu precisava sair. Não tenho certeza. Beatriz riu suavemente e ergueu a taça. Um brinde? Pelo quê? Pelo que quer que você esteja tentando negar. Fiquei paralisada. O olhar dela era um desafio. Peguei a taça que ela me oferecia e bebi um gole, sem dizer nada. A brisa noturna trouxe o perfume dela até mim, algo floral e quente, como jasmim no verão. Havia algo na forma como me observava, na maneira como seus lábios roçavam a borda da taça, na sensação de que o espaço entre nós diminuía sem que nenhuma de nós se movesse. Estou com frio, murmurou de repente. Virou-se e entrou no apartamento, deixando a taça sobre a mesa. Fiquei na varanda por alguns segundos que pareceram uma eternidade. Ela estava me dando uma escolha. Segui-la ou não. Entrei depois de um tempo que não sei medir. Beatriz estava na sala, deitada no sofá, com uma manta leve sobre as pernas. Pode se sentar aqui, se quiser, disse ela, dando uma palmadinha na almofada ao seu lado. Hesitei por um instante. Mas então me sentei. Estávamos perto demais. A luz baixa do abajur fazia sua pele parecer mais dourada, mais suave. Por um momento, permiti-me observá-la sem medo de ser descoberta. O contorno do seu pescoço. O movimento sutil da sua respiração. A maneira como seus lábios se entreabriram ligeiramente ao soltar um suspiro. Não sei quanto tempo ficamos assim. Mas, em algum momento, ela se moveu. Puxou a manta sobre nós duas, como se o gesto não significasse nada. Mas significava. Porque agora nossas pernas se tocavam. Porque agora o perfume dela estava mais forte. Porque agora seu braço estava encostado ao meu. Era um incêndio contido, um jogo de pele contra pele onde nenhuma de nós dizia nada, mas tudo estava acontecendo. Então, com um movimento lento,
ela ergueu a mão e deslizou uma mecha do meu cabelo para trás da minha orelha. E esse toque foi o fim da minha resistência. Meu coração batia tão forte que me perguntei se ela podia ouvir. Não desviei o rosto. E ela também não. Seu polegar roçou a linha do meu maxilar. Um toque leve, quase como um carinho acidental. Mas não foi. Eu sabia disso. Ela sabia disso. Clara, sussurrou. Minha respiração travou. Não era só um jogo. Não era apenas provocação. Era real. Por um segundo, pareceu que ela ia me beijar. Meu corpo esperava por isso. Minha mente temia. Mas, no último instante, ela parou. Seus lábios ficaram a um suspiro de distância dos meus. Mas ela não cruzou a linha. Boa noite, murmurou, com um sorriso carregado de segredos. Levantou-se do sofá e foi para o quarto, deixando para trás o cheiro da sua pele, o calor da sua proximidade e a certeza absoluta de que isso ainda não tinha acabado. A porta do quarto dela se fechou com suavidade, mas o eco do que havia acontecido ainda vibrava na minha pele. O toque do seu polegar na minha mandíbula. O calor do seu corpo tão perto do meu. O instante em que pensei que ela me beijaria, mas não beijou. Fiquei sentada no sofá, com a manta ainda sobre as pernas, sentindo o ritmo acelerado do meu coração. Isso estava saindo do controle. E o pior era que eu não queria parar. Quando acordei, o sol já entrava pelas janelas. Desci para a cozinha e encontrei Beatriz encostada no balcão, segurando uma xícara de café. Ela vestia uma camiseta grande e uma calcinha rendada, como se amanhã não exigisse mais que isso. A luz do sol realçava a suavidade da sua pele, o desenho da sua cintura, a curva delicada das suas costas. Parei por um segundo antes de cumprimentá-la. Bom dia. Ela virou a cabeça devagar, com um sorriso preguiçoso nos lábios. Bom dia, dorminhoca. Sua voz tinha um tom divertido, quase vitorioso. Como se, de alguma forma, tivesse ganhado uma batalha silenciosa durante a noite. Dormiu bem? Perguntei, tentando parecer indiferente. Beatriz tomou um gole do café e deu de ombros. Mais ou menos. Às vezes, tenho dificuldade para dormir quando penso demais. Franzi a testa. Alguma coisa em especial? Ela segurou meu olhar por tempo demais. Nada que eu deva me preocupar. Não soube o que responder. O silêncio entre nós ficou pesado, carregado de algo que nenhuma de nós mencionava. E, pela primeira vez, me perguntei o que aconteceria se eu simplesmente parasse de resistir. O dia transcorreu de forma estranhamente normal. Saímos para caminhar pelo bairro alto. Beatriz queria me mostrar algumas lojas de arte. Na teoria, foi uma tarde tranquila. Mas, na prática, cada instante estava carregado de tensão. Seus dedos roçavam os meus ao andar. Seu riso parecia ficar na minha pele por mais tempo do que deveria. E, quando ela se inclinava para olhar algo na vitrine, o ar entre nós parecia ficar rarefeito. Eu sabia que ela estava brincando comigo. E o pior é que eu também estava brincando com ela. Depois do jantar, abrimos uma garrafa de vinho. O apartamento parecia menor do que o normal. Sentamos no chão da sala, em frente à lareira, com as pernas cruzadas e as taças nas mãos. Você já? Beatriz começou a perguntar, mas parou no meio. O quê? Ela girou a taça entre os dedos, olhando o reflexo do fogo no vinho. Já sentiu algo por alguém que não deveria? Meu coração parou por um segundo antes de disparar. Senti o calor subir pelo meu pescoço. Por que pergunta?
Beatriz ergueu os olhos e me encarou direto, sem hesitação. Porque eu já. Ela não disse aquilo como um jogo. Não disse como uma provocação. Disse com verdade. O ar na sala ficou pesado. Não soube o que responder. Ou talvez soubesse. Talvez a única resposta fosse o que fiz a seguir. Não sei quem se inclinou primeiro. Não sei se foi ela ou eu. Mas, num instante, os lábios dela estavam nos meus. E o mundo desmoronou. Foi um beijo lento, mas intenso. Um beijo cheio de todas as perguntas que nunca fizemos e todas as respostas que não queríamos admitir. Senti sua mão na minha nuca, seus dedos se enroscando no meu cabelo. Senti o peso do seu corpo se aproximando do meu, como se tudo ao nosso redor nos empurrasse a quebrar qualquer resistência que ainda restava. Quando nos separamos, ambas estávamos ofegantes. Beatriz me olhou, seus olhos brilhando como fogo. Me diz para parar, sussurrou. Não disse. Em vez disso, voltei a beijá-la. E, desta vez, não houve suavidade. Só fome contida, desejo acumulado, uma verdade que tinha acabado de explodir nas nossas mãos. Não lembro como acabamos no meu quarto. Só lembro dos dedos dela deslizando sobre minha pele. Dos lábios no meu pescoço. Do som da sua risada abafada pelos lençóis quando minha mão percorreu suas costas nuas. Do gosto do vinho na boca dela. Do som da sua respiração, entrecortada, acelerada, entregue. Nos despimos sem pressa, sem medo. Porque, naquela noite, o mundo não existia. Só nós duas. Nos perdendo uma na outra. Quando acordei, a luz da manhã entrava suave pelas cortinas. O calor do corpo dela ainda estava nos lençóis. Mas ela não. Me ergui, sentindo meu coração bater forte. E então a vi, de pé perto da janela, envolta apenas no lençol. Suas costas nuas brilhavam sob o sol. Mas sua expressão não era de alguém feliz. Não era de alguém que não se arrependia. Era de alguém que sabia que havia cruzado uma linha sem volta. Quando se virou para me olhar, seus olhos estavam carregados de algo que eu não soube decifrar. E naquele instante, eu entendi. Entendi que o que fizemos não podia ser desfeito. Entendi que nada mais voltaria a ser como antes. O quarto estava coberto pelo brilho dourado da manhã. Beatriz estava de pé junto à janela, enrolada no lençol, perdida na vista da cidade. Eu a observava da cama, sentindo o peso da noite anterior ainda preso à minha pele. Seus dedos apertavam o tecido branco contra o peito, como se quisesse cobrir algo além da própria nudez. Como se tentasse esconder o que havíamos feito. Quando virou o rosto, nossos olhos se encontraram. Sua expressão era um misto de prazer e culpa, desejo e medo. E naquele instante, eu soube. Mesmo que meu corpo ainda queimasse por ela. Mesmo que meus lábios ainda sentissem o gosto dela. Isso não podia continuar. O som do celular vibrando quebrou o silêncio. Meu peito se apertou quando vi o nome na tela. Tomás. Era como se sua voz me chamasse de outro mundo. Um mundo que, algumas horas antes, ainda me pertencia. Minha mão tremeu quando deslizei o dedo pela tela. Alô. Bom dia, meu amor, a voz dele soou tranquila, alheia a tudo o que tinha acontecido. Acabei de pousar. Chego em casa em 1 hora. Meu coração parou por um instante. 1 hora. Um nó se formou na minha garganta. Te espero. Desliguei e deixei o telefone cair sobre a cama. Quando levantei os olhos, Beatriz me observava com o senho franzido. Era ele? Assenti.
O silêncio entre nós ficou insuportável. Beatriz abaixou o olhar, mordendo o lábio. Preciso ir. Ela se moveu rápido, pegando a roupa espalhada pelos lençóis. O vazio que deixou na cama foi imediato. Frio. Abismal. Me levantei, sentindo o arrependimento pesar nos meus ossos. Beatriz. Ela não parou. Vestiu o vestido sem me encarar e caminhou até a porta. E, pela primeira vez, senti que estava perdendo algo antes mesmo de ter de verdade. Quando Tomás chegou, eu estava na cozinha preparando café. Tentando agir normal. Tentando ignorar o cheiro de Beatriz ainda na minha pele. Quando ele entrou, sorriu e me abraçou. Mas eu fiquei rígida em seus braços. Você está bem? Perguntou, afastando-se para me encarar. Não. Não estava. Mas assenti. Ele não suspeitou de nada. Beijou minha testa e foi para o quarto desfazer as malas. E foi então que percebi. A pior parte não era a culpa. A pior parte era saber que eu queria vê-la de novo. Os dias passaram devagar. Toda vez que olhava meu celular, esperava ver uma mensagem dela. Toda vez que passava pelo ateliê no bairro Alto, me perguntava se ela estaria lá. Mas não nos falamos. Até que, uma noite, enquanto jantava com Tomás, meu celular vibrou. Uma mensagem. Dela. Estou aqui embaixo. Desce. Meu coração disparou. Me levantei da mesa com uma desculpa qualquer e saí do apartamento. Ela estava do outro lado da rua, encostada em um carro, fumando um cigarro com aquele ar despreocupado de sempre. Mas quando me aproximei, vi a tempestade em seus olhos. O que você está fazendo aqui? Sussurrei. Beatriz jogou o cigarro no chão e o esmagou com a ponta da bota. Não sei. Nos encaramos na penumbra. A luz dos postes iluminava seu rosto, destacando a tensão na mandíbula, a forma como seus lábios se entreabriam, como se palavras não ditas estivessem presas ali. E então, eu soube. Isso não tinha acabado. Nunca havia acabado. Não importava o quanto tentássemos. Não importava o que estivesse em jogo. Nós sempre nos encontraríamos de novo. Beatriz deu um passo à frente, seu perfume me envolvendo. Me diz para ir embora. Minha boca se abriu. Mas nenhuma palavra saiu. Porque eu não queria que ela fosse. Porque eu a queria. Porque, por mais errado que isso fosse, nunca tinha sentido nada tão real. Obrigado por estar conosco no canal Na Armadilha dos Desejos. Inscreva-se, curta e não perca novas histórias.